Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje, falarei sobre o comando Find Memory Word. Tá? Então, comando Find Memory Word. Esse comando, ele procura em unidades de memória CI, que é a unidade de memória padrão, por palavras, por termos, palavras ou números, né? Algum tipo de conteúdo nessas unidades de memória, como se fosse uma ferramenta de pesquisas, né, em um editor de textos. Né? Quando nós usamos lá o Word ou qualquer outro editor de textos, nós podemos procurar palavras, né, dentro de um texto, termos, ou bloco de texto, né, através de uma opção geralmente localizar, né, ou find mesmo, em inglês. Né? Então todos esses editores têm uma opção desse tipo. E no caso da linguagem AI Scripter, ela possui esse comando, que é o Find Memory Word, que procura de maneira semelhante, né, uma palavra, um termo, uma sequência de dados, mas ele procura nas unidades de memória. É uma coisa mais interna, assim, né? Não é exposta para o usuário. Então, nós podemos, por exemplo, desenvolver um robô que poderá armazenar dados em memória temporariamente e pesquisar, né, conteúdo nesses dados armazenados para tomar algum tipo de decisão inteligente e executar alguma tarefa no computador do usuário, né? Tá certo? Eu montaria um programa aqui bem simples para demonstrar o funcionamento do Find Memory Word. Veremos como ele busca conteúdo, né, dentro da memória padrão, da memória CI, que são as unidades de memória padrão da linguagem AI Scripter, ok? Aqui eu faria o seguinte: como primeiro comando, eu usarei um alloc memory, tá? Porque eu faria assim, armazenarei dois termos, né, duas palavras, né, em duas unidades de memórias diferentes, unidade 1, unidade 2, e depois utilizarei o comando find memory word para pesquisar uma dessas palavras, tá? Um exemplo bem simplificado, né, do que poderia ser feito, tá? Então vamos lá, alloc memory, né, alloc memory. Então na unidade 1 de memória, né, usando o comando alloc memory, eu armazenarei unidade 1 de memória a palavra vamos dizer assim, banana, uma fruta, ok? Vamos armazenar nomes de fruta, banana. Aí, eu copiarei este bloco de comandos, e armazenarei, né, usando ainda o comando alloc memory, armazenarei na unidade 2 de memória, né, da memória padrão, o nome de uma outra fruta. Então, eu armazenarei aqui a palavra laranja. Né? Muito bem. Então, na unidade 1, armazenei a palavra banana, né? E na unidade 2, armazenei a palavra laranja, certo? Usando, então, dois blocos de comandos, utilizando o comando alloc memory, ok? Então, tenho aí os termos armazenados. Né? Eu expandirei minha área de código aqui, tá? Porque eu acho que tá muito estreito aqui o editor, né, para poder trabalhar. Eu vou clicar na setinha para cima aqui do lado direito do meu editor de código. Temos aqui dois botões que expandem, né, ou reduzem a área de código. Expandirei, certo? Muito bem. Tendo então essas duas palavras armazenadas nesses dois blocos de comandos, eu faria o seguinte: utilizarei agora então o comando find memory, né? Find memory word, desculpe. O comando find memory word, ele aceita dois tipos de parâmetros, né? Então, se eu alternar aqui para o manual da linguagem, a linguagem AI Scripter, nós temos aqui então find memory word, ele diz aqui, ó, busca na memória, né? Se a unidade de memória contém exatamente a sequência de dados indicada no parâmetro linha 1, né? Tudo que eu já falei, então, aqui na aula, né? Não lerei o restante, tá certo? Então ele aceita duas linhas de parâmetro, que é na primeira linha, nós temos que informar o termo, palavra ou número a ser procurado, né? E na linha 2 de parâmetro, nós temos que informar um índice de uma outra unidade de memória, no caso aí uma terceira, que armazenará, né, o índice da unidade de memória na qual está armazenado o termo que eu estou pesquisando, tá certo? Então é assim que funciona. Aqui tem um exemplo, né, de como se utiliza, tá certo? Olha só, uma coisa interessante esse tipo de busca não é sensível a maiúsculas e minúsculas, né? Ou seja, se você pesquisar por um termo utilizando esse comando, ele não fará diferença, né? Não faz diferença aqui, por exemplo, se a palavra banana está em minúsculas, se a laranja está em maiúsculo ou minúsculo, ele vai procurar pelo conteúdo. Então não importa se é maiúsculo ou minúscula, tá certo? Nesse caso, tá? No caso do comando find memory word, ok? Explicando melhor um pouco como ele pesquisará, né, essas palavras, é o seguinte, veja, então o que eu indico para ele na linha 1? Né, a palavra, o termo, né, que eu pesquisarei, como eu já disse,
E aqui é que é um pouquinho confuso essa parte aqui da linha 2, né, do parâmetro da linha 2, que seria o segundo parâmetro, né? Então é assim, explicando melhor, quando esse comando procura um termo, né, ou palavra lá na memória, ele procura o termo. Se ele encontrar, né, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar o índice, né? O índice da unidade de memória, e não o conteúdo. Ele encontrou, por exemplo, na unidade 3, né, a palavra que eu estou procurando. Então ele retornará para mim o número dessa unidade de memória, que a unidade de memória é 3, tá certo? Só que ele retornará isso, né, em uma outra unidade de memória. Aqui, ó. Né, olha aqui, ó. Índice da unidade de memória CI que receberá o índice do resultado, tá certo? Então seria um índice dentro do outro, né? Ele retornará o índice onde estiver a palavra que foi encontrada, dentro de uma outra, como eu já disse, outra unidade de memória que armazenará esse índice. Então imagine o seguinte, né? De novo, se ele encontra na linha 2, por exemplo, aqui, né, ele armazenará esse índice, ou seja, o número 2, ele armazenará essa referência dentro de uma outra unidade de memória, para que eu possa depois verificar o resultado. Tá? Então é assim, continuando aqui com o meu comando find memory word, vamos preencher os parâmetros desse comando, certo? Aqui embaixo, né? Estou aqui embaixo, onde está o mouse aqui, ó, onde eu selecionei. Então aqui, a palavra que eu quero procurar no momento, vamos fazer o seguinte, procurarei a palavra laranja mesmo, tá? Colocarei minúscula, já que não faz diferença minúscula ou maiúscula, né? Então tanto faz, né? Se eu colocar como está aqui em cima, né, nesse formato, ou como estou digitando agora aqui, certo? Então laranja, ele procurará a palavra laranja, independente das letras, né? Do tamanho se é caixa alta, caixa baixa, tá certo? Se é maiúsculo ou minúsculo. Muito bem. E aqui, como eu estava explicando, né, como segunda linha de parâmetro, eu preciso indicar, então, uma unidade de memória que retornará o resultado da operação, certo? Então, eu colocaria aqui a unidade 3 de memória. Então, nessa unidade 3, como eu já disse, né, se ele encontrar, ele retornará o índice da unidade de memória onde ele encontrou, né, a palavra, nessa terceira unidade de memória aqui, tá certo? No caso da unidade 3, tá? Aí vem uma pergunta interessante. E se ele não encontrar? Né? E se ele não encontrar isso? Né, o que acontecerá? Bom, se ele não encontrar, ele retornará o seguinte, alternando aqui para o manual da linguagem, né, nós temos o seguinte aqui, ó, temos uma informação aqui interessante, olha só. Selecionarei aqui, ó. Caso os dados não sejam encontrados na memória, será retornado no índice de memória indicado o seguinte valor, no find, tá? No find. Então, se ele não encontra, ele retorna exatamente essa expressão aqui, ó, no find. Tá certo? Bem, baseado no resultado, pode-se tomar decisões, né? Pode-se fazer com que o robô tome decisões, né? E execute tarefas. Para isso, seria necessário utilizar um comando de estrutura de decisão, né? Que não é o foco dessa aula de hoje. Existem comandos que permitem ao robô browser, né? Que permitem a linguagem, um robô feito, né, na linguagem scripter, tomar decisões baseadas no resultado de uma pesquisa. Tá certo? Então, faremos o seguinte aqui. Como não é o foco da aula de hoje, não demonstrarei comandos, nenhuma estrutura de decisão aqui. Tá? Eu farei o seguinte, simplesmente mostrarei uma mensagem aqui na linha de baixo, utilizando o comando mens, tá certo? Para sabermos se a palavra foi ou não encontrada na memória CI, na memória padrão, tá certo? Então, o que eu faria aqui? Mostrarei o conteúdo da unidade 3 de memória. Então, fazendo isso aqui, ó, né, estou dizendo para que o meu robô, né, mostre para mim na tela uma mensagem com o conteúdo da unidade 3 de memória, certo? Ele pegará a referência dessa unidade e mostrará o que estará naquela memória após, né, a pesquisa feita pelo comando find memory word. Logo, como eu saberei se foi encontrado ou não a palavra, né? Bem, voltando aqui para o manual, como eu já mostrei, caso ele não encontre, ele retornará a expressão no find. No find, né? Então eu saberei, assim que eu saberei se ele encontrou ou não, tá? Se ele não retornar no find, é porque ele não encontrou. Né? Vamos ver o que acontece então? Vamos lá. Eu já posso aqui então executar, né? Na verdade, esse programinha, tá? Já posso executar. E temos aqui um algoritmo simples, tá? Então, guardei duas palavras, uma em cada unidade de memória, unidade 1, unidade 2. Peço para que o comando find memory word pesquise a palavra laranja, né? Se ele encontrar, ele retornará na unidade 3
de memória, o índice da unidade de memória onde está a palavra laranja, no caso ele retornará 2 dentro de 3, né? 3 passará a conter o valor 2, na verdade, caso ele encontre a palavra laranja. E por fim, eu tento mostrar isso na tela através do comando mains, eu tento mostrar o conteúdo da unidade 3, que na verdade é essa unidade que conterá o resultado da operação, né? Dessa pesquisa aí, do resultado do comando find memory word, ok? Vamos executar então para ver o que acontece nesse momento. Clicarei no botão executar no canto superior do meu editor de códigos aqui, ó. Confirmarei, né, a mensagem de início e veremos. Bom, ele retornou um erro para mim, né? Temos um erro aqui, olha, erro, comando inválido na linha 13. Deseja ir para a linha do erro? Yes. Tá, ele está me dando um erro aqui no comando mains. Ah, claro, eu não escrevi comando, eu não digitei comando mains, né? Eu coloquei main. Então esse comando está errado, né? Alterarei aqui esse comando, né? Pressionei Enter, veja que ele já disse que a linha foi alterada aqui, ó. Eu estou em modo de edição de código aqui, de edição de erro, né? É o editor de erros aqui. E aí agora podemos executar novamente. Clicarei no botão executar outra vez, né? Confirmarei o início, veremos a mensagem que ele mostrará na tela. Veja que ele mostrou uma mensagem no find. No find, ele não encontrou, né? Ele não encontrou, tá certo? Olha, veja aqui que na minha caixinha de mensagem ele retornou, né, aquela expressão que eu mostrei no manual, no find. Agora, por que não encontrou? Teremos que descobrir, então, né? Ele deveria encontrar essa palavra, a palavra laranja, né? Ele não encontrou a palavra laranja. Por que ele não encontrou a palavra laranja, né? Talvez o manual esteja incorreto. Vamos ver. Eu tentarei digitar a palavra laranja como ela foi armazenada para ver o que acontece. Vamos tentar em maiúsculo, né? Vamos lá. Clicarei no botão executar novamente. Eu coloquei tudo em maiúsculo. Veremos o que acontece agora. Executarei. Veja que agora retornou corretamente. Ele retornou o índice número 2 aqui na minha caixinha de texto, veja, que é exatamente onde foi armazenada a palavra laranja, né? Então, o que eu acabei de constatar aqui? Que há um erro no manual da linguagem, tá? Ele está me dizendo aqui, olha, observação, esse tipo de busca não é sensível a maiúsculas e minúsculas, né? É o contrário, na verdade, eu acredito que é sim, sensível a maiúsculas e minúsculas, tanto é que ele só encontrou quando eu procurei, né? Quando eu procurei a palavra da mesma forma como ela foi armazenada. Então temos um problema aqui no manual. Então se você encontrar, né, esta observação aqui no manual da linguagem, por favor, desconsidere. Temos um erro aqui no manual, tá? Mas ele me diz aqui, né, no conteúdo desse comando, aqui na descrição do comando, ele me diz, olha, busca na memória, vamos ver, busca na memória se há unidade de memória que contém exatamente a sequência de dados. Ah, ok, ele já está me dizendo, na verdade, que tem que ser exatamente a sequência de dados. Significa o quê? Exatamente significa que tem que ser igual, né? Ou seja, tem que ser maiúsculo. Se é maiúsculo, terá que ser maiúsculo. Se for minúsculo, terá que ser minúsculo. Tá certo? Então, realmente há uma contradição aqui nessa parte do manual, né? Essa observação está contradizendo, né, a descrição do comando, tá? Então é isso. Voltando lá, então, né? Sabemos então que tem que ser exatamente como a palavra é armazenada. Mas você já deve ter percebido então que de fato funciona, né? O algoritmo funcionou, né? O comando find memory funciona. Ele retornou, na primeira execução ele retornou no find, porque eu coloquei uma palavra que ele não encontrou, a palavra laranja estava em minúsculo, estava com letras minúsculas, né? Então ele não achou e retornou o termo no find, né? Ou seja, não encontrou. E depois, quando eu modifiquei, ele retornou sim o número da unidade de memória onde está armazenada a palavra laranja, que é o número 2. Então funcionou, ok? Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje. Tá? Por favor, assista aos outros vídeos no canal da Inteligência Computacional para conhecer um pouco mais da linguagem AI Scripter e até a próxima, ok? Até mais.